mas ele espera primeiro conseguir vencer uma dificuldade, vencer um vício, vencer alguma situação, para depois ele poder vir na casa de Deus. Pelo menos que eu saiba, nós precisamos da graça do Senhor Jesus para poder fazer qualquer coisa. Algumas poucas pessoas conseguem vencer um vício apenas com a sua própria força. Mas nós só podemos ser plenamente vitoriosos quando a graça, a glória do Senhor Jesus está em nós. E algumas vezes nós erramos também quando ficamos postergando a nossa entrega para uma outra época do futuro. Agora eu sou muito criança, agora eu sou um jovem, eu preciso ir para a faculdade, eu já estou formado agora, mas eu preciso me estabelecer, eu preciso casar, eu agora casei, eu preciso ter filhos, eu agora tenho filhos, os filhos dão trabalho, então não posso ir agora os meus filhos são adolescentes, não querem ir na igreja, e agora eu vou fazer o casamento dos meus filhos, e algumas pessoas ainda no final de vida, ainda tendo oportunidade, ainda dizem, agora eu sou velho. Nós vamos postergando, vamos dizendo, não, mais para frente, mais para frente, mais para frente. E eu quero usar nessa manhã 2 textos bíblicos para nós, para a nossa meditação. Esdras 3, abra sua Bíblia, Esdras, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu quero só lembrá-lo daquilo que Deus estava fazendo com o povo de Israel e como Neemias entrou dentro desse planejamento ou dentro dessa direção de Deus. Esdras 3 diz assim: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Alguns detalhes. Eu li de maneira pausada. E edificaram o altar do Deus de Israel. E a última frase, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Lá em Jundiaí, houve uma época em que a igreja conseguiu comprar o seu templo, por milagre de Deus, e durante um tempo a igreja ficou se reunindo na sala de casa, e resolvemos mudar para o salão que a gente havia comprado, que estava sem telhado, no meio da construção. Nós resolvemos ir para lá. Nós ficávamos num lugar onde tínhamos apenas um L de paredes, o resto era todo aberto. Não havia banheiro, havia muito material de construção por todo lado, mas a igreja se reunia ali. Mais ou menos como o pessoal lá no templo. O templo estava totalmente destruído, mas no meio, o altar
já estava reconstruído. Naquele lugar já se entregava holocaustos, sacrifícios para honrar ao Senhor. Outro trecho que eu quero ler está em Ageu, capítulo 7, capítulo 1. Sete a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho, todo o trabalho das mãos. Presta atenção, meu irmão, que precisou levantar, o Senhor levantar o profeta Ageu, para desafiar aquele povo à reconstrução do templo. Primeiro, o altar já estava em funcionamento, mas cada um continuava vivendo a sua vida, esperando ter os seus recursos e as suas plantações e tudo mais, e o profeta se levanta para dizer que precisavam construir o templo. E depois de construído o templo, o Senhor levanta a Neemias para que os muros da cidade pudessem ser reconstruídos. Há aqui uma ordem dentro das restaurações que o Senhor estava fazendo com aquele povo. Em primeiro lugar, o altar. Depois do altar, o templo. E depois do templo, os muros. Há uma sequência. E eu gostaria apenas de lembrar, porque estamos falando sobre restaurar bastante, uma boa definição que eu encontrei é essa: fazer voltar a uma forma antiga, original ou melhorada. Quando a gente restaura, às vezes a gente restaura para ficar melhor do que realmente há. Restaurar o altar. No Antigo Testamento havia 2 altares. Um era o lugar de sacrifício a Deus. Lá eram entregues os holocaustos. E ele fala sobre a nossa entrega pessoal, da nossa obediência a Deus. Se você precisa de algo, primeira coisa dentro do altar, é que você precisa fazer uma entrega real. Eu não estou dizendo de você se tornar um religioso. Eu não estou falando de você se tornar um membro da Igreja do Nazareno. Eu estou falando de você fazer uma entrega da sua vida nas mãos de Deus, a ponto em que você diga assim: quem vai decidir a questão é Deus, e não vai ser a minha vontade. Esse é o restaurar do altar dentro do coração. É você fazer a sua entrega, é você deixar Deus tomar o lugar que é dele. Desculpa, meu irmão, vou ser franco em dizer que hoje há muita gente crente, mas que é um egoísta, narcisista. O que interessa é a vontade dele, ele não está nem um pouco preocupado em qual é a vontade de Deus. Há pessoas distorcendo a palavra de Deus para poder adaptar a palavra de Deus para fazer aquilo que é o seu desejo, sua opção. Entenda, claramente, minha opção sexual é tal. Pouco me interessa o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia não diz. Há pastores se levantando. Há pessoas, igrejas sendo criadas sobre esse
fundamento. Mas eu estou usando uma situação grotesca, me desculpe dizer isso, mas é grotesco. Mas dentro da realidade da igreja, há muita coisa em que nós queremos colocar o nosso ponto de vista e não nos preocupamos em saber qual é a vontade de Deus para aquela situação. Restaurar o altar, meu irmão, é isso. É você entregar a Deus o direito que é dele. Você é servo nas mãos de Deus. Você tem que deixar que Deus dirija a sua vida. Você tem que permitir que o Senhor te mostre aquilo que você deve considerar o certo ou o errado. Precisamos restaurar esse altar. Restaurar o altar é colocar no seu lugar as prioridades da nossa vida, reconhecendo que Deus é o único digno de ser adorado. Quanta gente preocupado com o que vão pensar de mim. Isso, empregado na vida de muitos profetas, iriam trazer uma mensagem horrorosa. Quando profetas de Deus foram levados a tomar algumas posições em que era degradante, humanamente dizendo. Mas como um profeta de Deus vai atrás de uma mulher prostituta? Sim, por ordem de Deus, para mostrar a misericórdia de Deus para uma nação que era adúltera atrás de ídolos. Mas e o meu bom nome, Senhor? O que é que os outros vão falar de mim? Restaurar o altar, meu irmão, é colocar Deus no centro da sua vida. Ezequiel ficou deitado de um lado durante muitos dias, depois teve que ficar deitado do outro lado durante muitos dias, e depois teve que rapar. Peraí, agora Deus vai mandar cortar o cabelo? Deus mandou o profeta cortar o cabelo, e um terço dele ia fazer uma coisa, outro terço dele outra, outro terço outra. Tudo isso como uma mensagem a ser trazida para uma nação. Ou nós somos servos, ou nós não estamos debaixo da graça do Senhor. Ou a glória do Senhor não está se revelando na nossa vida. Eu sei que é uma mensagem dura, mas você veio hoje para ouvir a palavra de Deus. Espero que você saia daqui assim. Pode até falar mal do pastor Gordinho, não tem importância. Mas eu estou mostrando dentro da palavra de Deus que você precisa restaurar o seu altar. Deus no centro. Depois nós falamos de restaurar o templo. Templo é o lugar de adoração, de comunhão com Deus, de comunhão entre os irmãos. Mas também nos lembra do nosso próprio corpo. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E essa palavra espeta algumas pessoas. Não sois de vós mesmos. Você não tem... Mas é minha vida. Eu não tenho direito de decidir o que eu faço da minha vida? Não, meu irmão, você não tem direito. Porque você não é seu. Esse corpo não é seu. Você não faz o que você quer. Mas é meu ventre. Tem algumas mulheres dizendo: eu quero tirar o meu filho, quero tirar esse que nasceu, porque o corpo é meu. Ele é um intruso